Vamos ao versículo de número 18. Versículo 18 diz assim: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. O versículo 18 nos revela que Jesus estava andando então, vindo lá da região, ali do Jordão, de Naftali, de Zebulon, e ele estava vindo, caminhando, andando junto ao mar. Quer dizer o quê? Ele estava andando na areia, estava andando na rua, né? A Bíblia não nos relata especificamente qual era o caminho que Jesus estava, mas revela que ele estava andando junto ao mar da Galileia, ou seja, ali então próximo ao mar da Galileia. E quando ele estava passando, ele viu dois irmãos. Um se chamava Simão, o nome era Simão, mas chamado Pedro, e o outro era André. E a Bíblia nos relata que esses dois irmãos, eles estavam, além de serem irmãos, eles estavam lançando as redes ao mar, porque eles eram pescadores. Então esses dois irmãos estavam lançando as redes. Eles estavam ali encerrando o dia, de pesca. A Bíblia nos relata, ou na verdade no versículo 18, não nos diz se eles estavam próximo ali do local de saída do mar, se eles estavam encerrando o dia de trabalho ou não. O versículo 18 diz que Jesus avistou os dois irmãos. Um se chamava Pedro, ou Simão, e o outro André. Os dois estavam lançando redes ao mar, porque eram pescadores. Ou seja, o versículo nos revela que Simão e Pedro eram pescadores. Agora eu te pergunto, Pedro tinha o nome Pedro ou tinha o nome de Simão? Qual era o nome correto de Pedro? Era Simão? Era Pedro? Era Pedro? Era Simão? Ou eram os dois nomes? A Bíblia diz que o nome era Simão, mas ele era chamado de Pedro. Pegando para você a época, podemos dizer que Pedro foi ali chamado. Muitas pessoas dizem que Jesus colocou o nome de Simão, transformou para Pedro, mas a Bíblia em Mateus diz que não, porque esse Simão já era chamado Pedro. Ou seja, nós entendemos nos dias de hoje que ele era apelidado. Ele tinha esse nome de Pedro. E depois que Jesus conhece ele, o nome fica fixado como Pedro. É o que o versículo 18 nos revela. Ah, Diego, mas existem outros versículos que revelam, transformam, falam que Pedro, na verdade, foi Jesus que deu esse nome para ele. Sim, outros versículos têm. Quando chegarmos ao estudo do livro de Marcos, Lucas, João, e tiver essa revelação, aí eu vou te ensinar com a passagem bíblica dos versículos ou da passagem lá de Marcos, Mateus, Marcos, Lucas ou João. Aqui no livro de Mateus, capítulo 4, nos revela que o nome era Simão, mas ele era chamado de Pedro. O irmão dele era André, e esses dois irmãos eram pescadores. Vamos nos basear no que a passagem diz. A passagem diz isso. Simão era o nome, mas era chamado de Pedro, o que nos dá a entender que era apelidado de Pedro, ok? Vamos ao próximo versículo.